Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos fazer hoje aqui um vídeo de resposta, né, aos inscritos, né? E eu tentar responder algumas perguntas aqui de uma maneira rápida, né? Não ficar um vídeo aí com mais de 20 minutos, né? Então a gente provavelmente vai dividir alguns vídeos, né? E eu selecionei algumas perguntas aqui eu respondi algumas no próprio YouTube, mas resolvi colocar aqui para alcançar um público maior, né? Primeiramente, eu recomendo que vocês assistam, quem não conhece, o canal do Marcelo Amaral, do Trimilinka. Ele está fazendo uma série de vídeos, o que ganha, o que não ganha potência no motor Volkswagen a ar, né? E o primeiro vídeo do canal dele aí, que saiu essa semana, foi a troca de giclê, né? Que a gente sempre comenta aqui, eu faço meus testes com giclê aqui e tal, né? E ele está mostrando isso aí de uma maneira que eu não consigo, né? Porque eu não tenho acesso a um dinamômetro e ele tem acesso a um dinamômetro. Então ele está fazendo essas mudanças, passando o carro no dinamômetro, o motor 1600 original de Itamar, de Kombi, desses mais modernos aí, comando torque, né? E ele está fazendo isso daí, mostrando isso daí de uma maneira mais didática com o dinamômetro, né? Para ter certeza, né? Então assistam esse canal, vale muito a pena. A gente vai aprender muito com esses testes dele aí. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês acessarem lá, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta que me chamou a atenção foi um inscrito, Kombi alguma coisa, não me lembro agora, desculpa, mas ele pegou um vídeo antigo meu, que eu estava falando sobre o difusor secundário, né, o Venturi secundário, se isso aqui empobrecia a mistura, né? Teoricamente, muito pelo contrário, né? Ele enriquece a mistura, né? Porque você está criando vamos falar assim, uma barreira para a passagem do ar aqui, né? Então, teoricamente, o nosso carburador, ele é assim. Ele tem esse diâmetro aqui, o padrão 24, né? E tem essa bengala aqui em cima, né? E quando você coloca o difusor secundário, você pega esse diâmetro e acrescenta ele no diâmetro interno ali, né? Então você está fazendo o total do diâmetro aqui fica menor, né? Então você está pegando a área dos 24 e tirando essa área aqui, ó, também, né? Então, teoricamente, seria esse diâmetro interno, mais aquele diâmetro menos esse externo aqui. Então, em questão de área. Então, você está reduzindo a área de passagem do ar. Se você manter os mesmos giclês, se você tiver lá com o carro lá, tiver com 130, né, um 70, tiver tudo o padrão dele para ele trabalhar sem isso daqui, e você acrescentar isso aqui, você enriqueceu a mistura de acordo com essa área dessa parede aqui, né? Então, geralmente os carburadores mais novos, eles são desse jeito aqui. Esse aqui é um Solex 30 Peak que o Vander de Tu fez. Ele trabalha com carburadores lá também. E ele fez esse Solex 30 Peak e deixou comigo aqui para mim testar. E eu acabei ainda não tendo oportunidade de testá-lo, mas eu vou testar ele. Então, isso aqui já tem um difusor lá, já agregado, já como se fosse um Weber, né? Olha lá. Ele já está agregado já direto aqui, não está igual esse aqui que é só colocado em cima. Aquele ali já está como se fosse um carburador mais moderno. Então, os 24 menos essa parede aqui. Então, a gente tem que regular os giclês para, principalmente o ar, para quando ele estiver em alta, ele empobrecer um pouco a mistura. Não é empobrecer, ele manter o equilíbrio da mistura, já que o difusor secundário aumenta a turbulência do ar. Então, ou seja, o ar vai passar mais rápido por aqui, por esse tubo aqui, por esse interno do tubo aqui,
e vai arrastar mais combustível para dentro do carro. Então, em tese, ele não empobrece, ele enriquece a mistura. Se você colocar um difusor secundário, ele vai melhorar e vai enriquecer a mistura. Se você estiver trabalhando com a mistura pobre, você vai ter um desempenho melhor no carro porque ele enriqueceu a mistura. Seria o mesmo efeito que se você tirasse isso daqui e enriquecesse o principal. Porém, se você coloca isso daqui, você melhora a transição de baixas para altas, né? Porque ele vai acelerar essa mistura aqui naquela abertura de borboleta de transição da progressão. Então, geralmente o difusor secundário é para quem tem ventures grandes, né? Então, um venture aqui de 28, né? E se você tiver só o venture de 28, para ele sair de uma transição, vamos supor, uma borboleta de 40, um venture de 28, para ele criar essa transição, você vai ter que abrir muita borboleta. Com o venture secundário, você vai abrir menos a borboleta, porque você está criando uma turbulência maior aqui. Então, essa seria a primeira dúvida, né? A segunda dúvida, isso daí eu acho que o nome do rapaz dessa dúvida era Edinaldo, se não me engano. Agora, a segunda dúvida, sim, é de um canal lá chamado Kombi, né? Alguma coisa. E ele falou assim, o que acontece se eu estou com o carburador e ele começa a cair a rotação e morre? E não há giclê que é firme, eu tive que tirar o giclê de lenta e fazer um corte, igual esse daqui, ó. Vamos ver se eu consigo focar aqui. Deixa eu abrir a câmera aqui, a lâmpada aqui, ó. Vamos ver se eu consigo focar. Olha lá. Um cortezinho na ponta, olha lá, um cortezinho na ponta do giclê. Fiz um corte aqui, ó, onde está a minha unha aqui, ó. Fiz um corte na ponta do giclê, né? Aí essa aqui é a clássica, né? Porque essa aqui é o seguinte, tem um monte de carburador por aí, um monte de motor que a ponta do giclê de lenta tá feito um corte de cegueta, jogando todo o que iria passar por esse furinho aqui, tá ruim de focar. O que iria passar por esse furinho aqui, ele está sendo jogado diretamente para cá. Porque a função do giclê principal, do giclê de lenta, do principal, é justamente criar um calibre aqui, né? Criar uma passagem para ele calibrar, né? A mistura e sair aqui para descer lá para o resto, né? Então, o combustível vem de lá do furo. Esse aqui está bem sujo, tem um carburador que está aqui usado, mas o furo ele vem lá desse furo lá dentro. Esse aqui está até entupido, ó. Vou desentupir isso aqui. Tive que pegar outro carburador, que aquele ali, se o dia que for mexer com ele, eu vou ter que colocar na fresadora e furar lá de novo, porque entupiu de um jeito que não sai. Então, enfim, ele tem aquele furinho lá dentro. O combustível tem que vir por ele, passar por um furo calibrado como esse daqui, sair por esses furos e descer naquele furinho ali dentro, para ir parar lá embaixo, onde tem a regulagem, que é esse furo aqui, onde tem a regulagem da marcha lenta. E nos furos de progressão também, né? Então a gente já tem vários vídeos ensinando isso. Então não adianta nada fazer um corte desse daqui no giclê, porque ele vai transferir a gasolina que teria que passar pelo furo calibrado diretamente para cá e vai sair no furo aqui. Então, em teoria, eu estaria usando aquele furo lá dentro como calibração se eu fizer um corte na ponta do giclê. Isso acontece o quê? O que acontece? Diversos motivos, né? Motores são motores. Nada mais diferente que dois motores iguais, né? Então, diversas fatores influenciam na marcha lenta de um motor, para sustentar a marcha lenta do motor. Desde a regulagem de válvulas, se você tiver as válvulas muito apertadas, o motor vai ter dificuldade de ficar na marcha lenta. Se você tiver
um comando muito grande, né? Um comando com muito cruzamento, né? Então, vamos supor, exagerando, um W140 lá, que você tem quase 80 graus aí de cruzamento aí, né? Você tem bastante graus de cruzamento, eles vão ficar, vai precisar de um giclê muito grande, de muita alimentação na marcha lenta. Se você tem um comando pequeno, que nem um comando de cruzamento pequeno, como um comando do 1200, ou o próprio comando torque, que o cruzamento dele é menor até do que o comando do 1300, e cruzamento, não permanência, não vão confundir. Ele precisa de pouca alimentação na marcha lenta. Então, o que acontece? Geralmente, aquele furo lá dentro, ele é calibrado com 0,9, 0,8, 0,9. Já aconteceu de eu pegar carburador que não funcionava. Mesmo se você soltasse o giclê, deixasse ele frouxo, ele não funcionava. Por quê? Porque estava calibrado lá dentro com 0,5. Então é como se estivesse passando um giclê de 50. Então eu tive que abrir aquele furo para 1 milímetro. O certo seria abrir aquele furo para 1 milímetro. Aí você tem como se fosse um giclê de 100 lá dentro. Aí você vai calibrar no giclê aqui. Se aqui é um 60, aqui o furo é um 0,6, né? Então quando a gente faz esse corte, a gente elimina a calibração do giclê. É como se você estivesse deixando tudo que está passando por aquele furo e ir direto para o motor. Então, nesse caso, se você precisa fazer um corte aqui, o carro não está sustentando. Eu coloquei um 50, não está sustentando. Eu coloquei um 55, não está sustentando. Eu coloquei um 60. Tem que ir subindo. Primeiro de tudo, tem que olhar com quanto está o furo lá. Faz um furo com 1 milímetro. Aí, com 60 não sustentou a marcha lenta, sobe para 65. Com 65 não sustentou, sobe para 70. Com 70 não sustentou, sobe para 75, infelizmente. Eu já peguei... tinha um caso de um Fusca, de um rapaz que trabalhava comigo, e a gente foi fazer uma limpeza de carburador lá na empresa mesmo, na hora do almoço, e ele comprou um jogo de giclês novo para a gente colocar, o carro não parava a marcha lenta. Aí quando a gente foi ver o giclê antigo, ele tinha um corte, aqui assim. Aí você colocava ele e o carro parava na marcha lenta. Aí, o que nós fomos fazendo? Como é a empresa de ferramentaria, você tem as brocas, né? Eu tenho as brocas aqui. Empresa de ferramentaria geralmente tem todas essas brocas aqui, né? A gente pegou o giclê que tinha comprado lá, que era um Solex Pique S. A gente pegou o giclê de 50 que ele tinha comprado e subiu para 55, colocou. O carro ainda não sustentava, subiu para 60. Eu sei que nós chegamos com 70 no giclê de marcha lenta para o carro conseguir dar regulagem. E deu regulagem, ele andava. E depois eu perguntei para ele, ficou gastão? Não ficou. O carro não cheirava gasolina, não acontecia nada. Mas por que aconteceu isso no caso dele? Aconteceu isso no caso dele por quê? Porque tinha alguma coisa dentro do motor, alguma regulagem ali, quando o motor foi feito, que o carro não sustentava a marcha lenta, não andava no padrão. Não existe um padrão, existe um começo, né? A gente tem uma tabela, hoje em dia não serve mais para nada a tabela, né? Tem que corrigir, por causa desse álcool no combustível, né? E isso também afeta a marcha lenta. Um carburador que antigamente andava com 50 aqui, hoje ele não anda com 50, ele precisa de um giclê maior, né? Então, às vezes a pessoa que fez o corte aqui, ela não tinha um giclê maior para colocar, sendo que talvez subisse um 10 a mais, o carro já funcionasse. Então, o conselho, né, é fazer justamente isso. Vai aumentando o giclê de pouco em pouco, até o carro se sustentar a marcha lenta e ficar com uma progressão limpa, né? Então, que nem eu sei, no meu Pique S aqui, o 50 não é o suficiente. Eu tenho que abrir um pouco o parafuso lá da mistura, então ele trabalha um pouco mais rico na lenta, para ter uma progressão um pouco melhor, para fins de teste. O ideal seria o 52,5 lá, né? Tem carburador Pique que eu uso no meu Fusca,
que ele anda bem com os 60. Tem carburador, próprio carburador pique. Tem carburador que eu preciso de um giclê um pouco maior. Então tem vários fatores que às vezes está impossibilitando isso, né? O tamanho dos furos de progressão varia muito, o tamanho desse furo aqui, a agulha usada aqui, se ele tem uma entrada falsa de ar, isso é o principal. Se ele tem uma entrada falsa de ar na junta aqui, entre a junta e o coletor, ou entre as laterais, onde o coletor está preso lá no cabeçote, entrada de ar faz o carro morrer na marcha lenta. Se você for regular e normal, ele morre. Agora, se você começa a dar alimentação para ele, você nem percebe que tem entrada de ar, só que ele está com entrada de ar falsa, né? Então, isso é uma das coisas para se ver. Mas o correto é usar o giclê calibrado desse jeito, sem o corte. Porque senão você vai estar usando a calibração do furo que está aqui dentro, que também é um furo calibrado, mas é um furo calibrado grande, né? Para passar combustível e se calibrar por este, né? Então assim, o que eu indico, regula as válvulas, tudo certo lá, pode regular de escape com 0,15, a de admissão com 0,10 ou todas com 0,10. Eu não recomendo nada menos que 0,10. Eu acho que o carro trabalha meio enforcado, então não recomendo nada abaixo de 0,10. Regula, faz uma boa regulagem de ignição. Hoje qualquer carro ele vai andar praticamente com 15 inicial, qualquer carro de compressão original aí até 7,5 de compressão, ele vai andar por volta os de 7,5, os Itamares mais novos, aí os motores Torques mais novos, 12,5 de ponto inicial, os mais antigos de 6,8, 7, os 1.600 antigos, os 1.300, os 1.500 aí, eles vão andar com 15 e os 1.200 caiu. Bom, caiu no chão, mas voltamos aqui. E os 1.200 mais antigos, eles vão andar com o ponto aí também por volta de 15 graus aí e vão andar bem. Feito isso daí, começa a regulagem do carburador, né? E a regulagem do carburador é justamente aquilo que a gente fala, né? Você pega, vai aumentando, né? Giclê de lenta, você vai testando progressão, vai testando ali até 2.000 giros ali, saiu de uma lombada ali a 1.000 RPMs, 1.500 RPMs, testa a progressão com o pé leve, vai aumentando o giclê até ele ficar limpo a progressão. A partir daí dos 2.000 em diante aí, com o pé embaixo, é principal. Aí é legal vocês verem o vídeo do Trimlink lá do Marcelo, é um grande rapaz. Vocês verem o vídeo dele lá, vocês vão se surpreender o tanto que ele subiu aqui e começou a vir em potência. Então, esse vídeo, vou deixar são essas duas respostas, né? Essa parte aqui sempre dá um pouco de assunto, né? E sempre giclê vai ser calibrado pelo furo. Então, quem puder, compra um calibre de giclê, porque hoje em dia não é comum a gente pegar um giclê desse aqui e ele não está com a medida que deveria estar. Então, se for um 60, é 0,6. E o principal também, a mesma coisa. Então, vocês vão ter que calibrar o giclê de vocês, né? Então, 19 minutos, eu vou deixar esse vídeo por aqui. E a gente vai partir para o próximo vídeo, também respondendo algumas perguntas. E sempre me perguntam, que giclê eu uso pro carro? Segue um padrão hoje, cara, um pique normal desse aqui, que é o que mais vende aí. Aqui já pode começar com 130, é o início. Não adianta usar o 120 aqui, tá pobre. Eles foram feitos para serem usados pobre, para economia de combustível. Só que o que acontece? Você acaba tendo um consumo maior, porque você vai ter que acelerar mais o carro para ele conseguir o mesmo trabalho que se você tivesse com a mistura um pouco mais rica. Então, você tem que pegar, coloca um 130 aqui no
no principal a 132. O de lenta aqui, o 60 ainda está andando bem, 60, 65 ou até mesmo 70, precisa fazer os testes. E a flauta aqui, 125 ou 135. 125, se a tampa não tiver esse tubo de iconostat, 125 lá. Se a tampa tiver este tubo de iconostat, a gente usa um 135 aqui, que fica muito bom, né? E sempre vai ser aquele teste assim, teste de rua, né? Injetor 60, pisei de uma vez, carro falhou, a gente vai lá, aumenta o injetor aqui um pouquinho. Pisei de novo, o carro falhou, o injetor aqui já está beirando 70, a gente coloca arruelas aqui atrás, a gente coloca arruelas aqui atrás, ó, coloca arruelas aqui para aumentar a injeção de combustível. Giclée de lenta, mesma coisa, coloca o giclée de lenta, a marcha lenta sustentou, sai fazer o teste de rua. Pé leve, retomada de lombada em segunda marcha, começou a acelerar, o carro abriu liso, sem nenhum pipoco, o giclée tá legal. O carro deu aquela falhadinha e começou a falhar, e você segurou ali, ele estava falhando, aumenta um pouquinho aqui. Melhorou? Ok. Aqui já está com o giclée, você foi sair, o carro amarrou e depois abriu, tá grande. Então geralmente aqui no pique ele fica entre 60 a 70, mas isso não é um padrão. Tem carro que pode ser que você tenha que colocar aqui, ó, você ir abrindo aqui, como eu expliquei para vocês lá do pique S lá, você tem que geralmente o pique S usa 50, você tem que colocar uns 70. Um pique aqui, depende do carro, ele pode ser que você tem que abrir esse giclée aqui para 80, 90. Então não existe um padrão, isso varia muito de combustível que usa, do que o motor tem lá dentro, da regulagem do que foi feita no motor, né? Então é isso que tem que, a parte de giclée não existe um padrão, cara, isso não tem como a gente seguir um padrão hoje em dia. Então espero que tenham gostado dessa conversa. E vamos até a próxima. Domingo que vem a gente conversa mais.